Bom, voltamos aí para esse exemplo, o primeiro exemplo que a gente trabalhou na aula de hoje, tá? Nesse exemplo, a gente estava trabalhando com os agentes, a gente tinha o ano de serviço dele e a gente tinha o número de clientes. A gente plotou, fez um gráfico, a gente viu o gráfico, na verdade, de dispersão para essas duas variáveis, vou voltar aqui nele, que é esse gráfico que vocês estão observando aí. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar trazer a nossa origem do plano cartesiano para o centro da nuvem de pontos. A melhor maneira de fazer isso é pegar os valores médios, tá? O que é que eu quero fazer? Deixa eu pegar o tracejado aqui para dar uma ideia. Eu quero trazer essa nuvem de pontos, eu quero centrar ela aqui, meio que centrar a nuvem de pontos na origem. Eu quero trazer agora para fazer um novo sistema de coordenadas, tá? O ideal é que a gente pegue aqui, para fazer isso, o x barra, o valor x médio, e o y barra, e transforme ele na origem. Todos esses outros pontos que vão aparecer aqui, por exemplo, esse ponto aqui em destaque, a gente vai ter que mudar as coordenadas dele para entrar nesse novo sistema, nesse novo plano cartesiano, nesse novo sistema de coordenadas. A melhor maneira de fazer isso, a maneira correta de fazer isso é você pegar... Ele tem um valor x, y, né, original, olhando para o plano original, e no novo sistema, a gente vai pegar o x e retirar o x barra, e a segunda coordenada vai ser o y menos y barra. E aí a gente transforma ele nesse novo sistema de coordenadas. E a gente vai fazer isso para cada um dos pontos. É um processo trabalhoso para se fazer manualmente, né? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir quem é o valor de x barra e o y barra, né? É o valor médio, a nova origem do nosso plano. Quando você soma todos esses valores de x, dá 57. Como são 10 agentes, você deve dividir 57 por 10. Então, x barra passa a ser 5,7. O valor de x barra. E o valor de y barra será, somando aqui todos os valores de y, que são os anos, né? A quantidade de clientes, na verdade, dá 565 dividido por 10, que são 10 parcelas, vai dar 56,5. Tá? Então, esse é o valor médio. Deixa eu desenhar aqui novamente. Você tem algo mais ou menos por aqui, está sendo um pouquinho mais baixo, tá? E deu 5, quanto? No eixo X, 5,7. 5,7. Tá por aqui. Um pouquinho antes, talvez, né? Podia ser mais ou menos aqui. Tá, então, a gente tem os valores médios aqui, né? 5,7. Tá mais ou menos certo, né? E 50 e quanto que deu? 56,5. Tá por aqui, né? Pode ser um pouquinho mais para baixo, na verdade, sim. Pronto. Com esse novo sistema, a gente precisa agora transformar cada um desses pontos nas novas coordenadas desse novo sistema. E aí, para fazer isso, a gente faz essa subtração, né? O x para cada ponto, x menos o x médio e o y menos o y médio. Ou seja, deixa eu explicar isso com calma. O x barra aqui foi 5,7. Esse x vale 2. Aí você vai fazer 2 menos 5,7, que dá menos 3,7, não é isso? Até esse ponto aqui, nesse novo sistema de coordenadas, passa a ter o valor de x igual a menos 3,7, e o valor de y, eu faço a subtração de 48 menos o valor médio de y, que é 56,5. Tem que dar aqui 8,5, né? Menos 8,5. Aí você vai colocando. Tá, menos 8,5. E vai seguindo, né? Fazendo para cada ponto, subtraindo o valor médio, e aí você vai obtendo as novas coordenadas desse novo sistema. Pronto. Feito tudo isso, a gente obtém esses valores aqui que vocês estão vendo nesta tabela, né? Eu já tinha calculado com vocês esses dois, então você segue de maneira análoga, construindo todos os outros, obtendo todas as outras coordenadas, né? As novas coordenadas. Então, aí. Uma vez obtidas essas coordenadas,
a gente vai marcar esses pontos nesse novo sistema de coordenadas, né? Pega todos esses pontos e constrói um gráfico de dispersão. Feito isso, a gente vai ter esse gráfico aqui. Qual o problema aqui? Deixa eu primeiro explicar aqui algumas coisas. A gente conseguiu centralizar aqui na nuvem de pontos, né, parecido com o que a gente estava lá, e obteve as novas coordenadas. Você percebe que a janela do eixo horizontal varia de -4 a 4, 4 alguma coisa, e a janela do eixo Y varia como se fosse de -15 até 15, né? Mais ou menos essa relação. Aqui acontece um pequeno problema, quando as janelas têm escalas diferentes, acontece um problema. Quando a gente pega... Lembra que a gente quer fazer o produto chamado XY aí? A gente quer fazer o produto de todos os xis vezes yi, todos eles, fazer a soma, com i variando de 1 até n. A gente quer fazer todas essas somas, todos os produtos e somar todos eles. Quando uma das escalas, dos eixos está com a escala diferente do outro, maior, nesse caso aqui, o eixo vertical está com a escala que tem uma amplitude maior do que a do eixo X, esses produtos tendem a ficar números grandes, porque uma das escalas está maior. Claro que isso mudaria se as duas escalas se os dois eixos estivessem na mesma escala. Então, para contornar esse problema, eu quero primeiro transformar esses dois eixos, trazer para uma mesma escala. Uma boa maneira de fazer isso é você, para o eixo X, por exemplo, você vai pegar o X menos o X barra, que é um desvio, né, em relação à média, e vai dividir pelo desvio padrão de X. Lembra que o desvio padrão ele mede o desvio em torno da média? Só que é para o caso geral, pega todos os pontos. Então, para cada ponto que eu estou trabalhando, para cada um dos desvios, o desvio de cada ponto, eu vou dividir pelo desvio padrão geral. Fazendo isso, eu vou chamar isso aqui de z de x, esse novo valor, essa nova coordenada, e vou fazer a mesma coisa para os valores de y. Vou pegar o y menos y barra, que é o medindo o desvio de um valor só, e vou dividir pelo desvio geral, desvio padrão de y, né? Eu vou chamar isso aqui de z de y. Essa conversão aí, essa transformação que a gente está fazendo, faz com que os eixos que a gente está trabalhando venham para uma mesma escala, tá? E aí eu vou continuar completando aquela tabela com essas duas novas unidades de medida, né? Essas duas novas medidas, essa transformação aqui, essa padronização que a gente fez. Bom, você vai fazer essa continha, né? Você vai pegar o desvio x menos x barra, nesse caso aqui você vai pegar o menos 3,7, vai dividir pelo desvio padrão de x, tá? Bom, vocês já sabem calcular o desvio padrão, deixa eu só ver as continhas que eu já fiz antes aqui. Bom, o desvio padrão vocês já sabem calcular, eu vou botar só a resposta final, que é 2,41 para x. Lembra que o desvio padrão da variável x é a raiz quadrada da variância, tá? Ou seja, você vai ter que levar cada um desses carinhas aqui ao quadrado, aquele processo, né? Vai levar cada um desses carinhas ao quadrado e divide pela quantidade de elementos. Fazendo essas continhas, você obtém a variância e tirando a raiz quadrada da variância, né? Que é isso aqui é a raiz quadrada da variância de x. Você obtém esse desvio padrão. Dá algo aproximado a 2,41. Beleza? E aí você faz a mesma continha para variável y, você vai obter o desvio padrão de y, que dá algo aproximadamente a 8,11. Então, você vai dividir o 3,7 pelo desvio padrão aqui, que é 2,41. Você vai obter o valor aqui de z de x. Já a gente faz essa continha. Tá, deixa eu fazer essa continha aqui. 3,7 é negativo, né? Depois eu boto o sinal negativo. 3,7 dividido por 2,41. Dá 1,54. Vou arredondar, tá? Aqui dá 1,54. Negativo, desculpe. Menos 1,54. Gente, qualquer dúvida, vocês interrompam, tá? Se eu estiver falando rápido demais aqui,
Às vezes eu saio me empolgando aqui, saio mais rápido do que deveria. Aí eu faço a mesma coisa com a variável y. Y menos y barra. Peraí. O y aqui é menos 8,5. Já fiz a subtração. O y menos y barra, né? Menos 8,5 dividido pelo desvio padrão de y, que dá 8,11. Aí você obtém o z de y aqui. Tá, deixa eu fazer essa divisão aqui também. Menos 8,5, eu vou dividir 8,5 pelo desvio padrão 8,11. 1,05 eu vou botar. Negativo. Menos 1,05. Tá, e você sai construindo isso aqui desse jeito, beleza? Vai fazendo sempre, pegando esse valor, dividindo pelo desvio padrão de x. Pega esse próximo, divide pelo desvio padrão de x. Você vai obtendo todos esses valores. Eu já fiz essas continhas aqui separadas, trouxe aqui os dois valores que a gente tinha obtido antes, e aí eu completei a tabela com os demais valores, tá bom? Beleza. Esses novos valores vão formar agora os novos pares de números, né? As novas coordenadas desse ponto, com essa padronização. Tudo isso foi feito só para que a gente tivesse uma janela na mesma escala, né? Para a variável x, a gente consegue colocar ela de menos 2 a 2, e para a variável y, que eu estou chamando de z de y, né, na verdade, também numa janela de menos 2 a 2, todos os pontos estarão lá. De modo, colocando agora todos esses pontos que a gente padronizou, colocando todos esses pontos agora padronizados num plano, todos eles, a gente fica com esse novo gráfico, tá? Aí você vê que a janela agora está boa, então a gente pode fazer aqueles produtos, todos os produtos das coordenadas, né? Você vai pegar as coordenadas aqui, xi, yi, vai fazer o produto entre xi vezes yi, vai fazer isso para todos os valores de i, variando de 1 até n, supondo que tem n pontos aqui, né? E aí você vai fazer todos esses produtos. Na verdade, aqui não é xi, né? Deixa eu melhorar aqui a minha anotação. Isso aqui é o zxi e o zyi, né? Já que a gente padronizou para zx e zy. Beleza, aí você faz o produto de todos eles, do zxi vezes o zy, a anotação fica... Não se assustem com essa anotação, parecendo um pouco confusa. Vai fazer o produto de todos eles para que a gente meça, quantifique essa associação entre essas duas variáveis. E a gente fez eu trouxe aqui para vocês já esses valores calculados, né? Peguei cada um desses z de x e z de y, fiz o produto deles. Aqui dá positivo, né? Olha, observe que os dois têm sinais negativos. Esse aqui tem sinal negativo, esse aqui tem sinal negativo, o produto tem positivo. Tá, você vai fazendo todos esses produtos aqui, ó. Feito esses produtos, você faz a soma deles. Se você fizer isso aí com cuidado, você vai obter 8,769. Beleza. Eu tinha mencionado que quanto maior esse valor, quanto mais distante de zero, significava que esse valor existia uma associação, nesse caso positiva, uma associação em que quando uma variável cresce, a outra cresce também. Só que eu queria que esses valores morassem no intervalo de menos 1 até 1. Então, para fazer isso, e isso aqui tem uma razão para ser feita, porque, não sei se vocês concordam, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Quanto mais pontos eu tenho aqui, quanto mais pontos eu tenho nesses dois quadrantes, quanto mais pontos eu tenho, eu vou ter mais produtos positivos, né? Para fazer o produto, vou ter mais parcelinhas positivas nessa soma. De modo que quanto mais pontos eu tenho, parece que o valor vai ficando cada vez maior. Então, para não se influenciar pela quantidade de pontos, para que a nossa quantificação, né, dessa associação não seja influenciada pela quantidade de pontos, é importante pegar o valor total do somatório e dividir por essa quantidade de pontos, tá? Então, nesse caso aqui, nesse caso aqui a gente tem 10 valores, né? São 10 pontos. Aí eu obtive 10 produtos. Então, eu vou pegar o valor da soma e dividir por 10. Bom, então, se você dividir esse valor da soma por 10, você vai obter 0,8769.
Tá bom? Então, a gente, fazendo todos esses produtos, a gente obtém esse valor, 0,8769. O que isso significa para a gente, esse valor final aqui, como é que a gente vai interpretar? A forma como a gente construiu esse valor vai garantir que ele vai morar entre menos 1 e 1, tá? A gente pode mencionar a respeito disso, entrar em mais detalhes. Então, quando a gente chega nessa resposta final, 0,8769, a gente costuma dizer que o grau de associação linear está quantificado por 87,7%, né? Estou fazendo um arredondamento aí. Por 87,69%, tá? A gente tem um grau aí de associação de 87, deixa eu colocar o restinho, 87,69%. Tá bom? Então, a gente diz isso, que esse grau de associação linear, é importante falar que é linear, está quantificado por 87,69%. Então, quanto mais próximo de 100% tiver, uma maior associação entre eles. Quanto mais próximo de zero, uma menor associação. É claro que os valores podem ser negativos, caso a gente esteja trabalhando com uma nuvem de pontos que está mais concentrada no quarto quadrante e no segundo quadrante. Então, esses valores ficam próximos de 100%, só que negativo. Em módulo vai ficando próximo de 100%, tá bom? Então, é assim que a gente faz essa medida. Um processo bem trabalhoso, mas todo esse trabalho que a gente teve motiva essa definição que eu vou dar para vocês agora. Definição, diz o seguinte, dados n pares de valores, x1, y1, x2, y2, até o x, yn, chamaremos de coeficiente de correlação, a gente vai representar ele com essa simbologia, tá? Correlação entre x e y. Então, esse coeficiente de correlação entre as duas variáveis x e y é dado por essa relação. A fórmula assusta, mas a gente já fez todas essas contas, tá? A fórmula assusta, mas a gente fez todas essas continhas já. Observe, a gente tem 1 sobre n, é a quantidade de pares que a gente está trabalhando, né? A quantidade de pontos que a gente vai estar trabalhando, né? Já que eles variam até n, né? 1 sobre n, a gente fez essa divisão por 10 no final da continha anterior, e a gente faz o somatório desses pontos que já foram padronizados, né? Nessa nova coordenada, né? O xi menos o x barra, dividido pelo desvio padrão de x. Vai pegar cada um desses pontos padronizados, fazer o produto dessas coordenadas, somar todas elas e dividir por n, que é a quantidade de pontos. Beleza? Então, é assim que a gente define esse coeficiente de correlação. Se a gente olhar para essa relação aqui, ó, ela tem um nome especial, vou destacar ela aqui, tá? Só essa parte. Você vai fazer 1 sobre n vezes o somatório de todos esses produtos, de xi menos x barra vezes yi menos y barra. O produto das coordenadas do ponto padronizado. Bom, isso aqui a gente chama de correlação, de covariância, perdão. Isso aqui é a covariância de x e y, tá? Aí motiva essa definição que eu vou dar aqui em seguida. E diz isso, dados n pares de valores, chamaremos de covariância entre as variáveis, entre as duas variáveis x e y, essa medida, tá? Covariância, essa aqui eu tinha destacado para vocês, tá? De modo que, com essa nova definição, a gente consegue reescrever essa correlação, né? Como é que fica? Esse pedaço aqui é a covariância, né? Então, a gente chega nessa correlação, a gente pode escrever agora que a correlação entre x e y é igual. Bom, essa parte aqui vai estar no numerador, né? A covariância. Deixa eu ajeitar esse igual aqui. Será a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, vocês podem encontrar também essa fórmula aí na literatura, tá? Quando vocês estiverem trabalhando. Então, correlação é a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Beleza?